Olá, crianças. Eu montei uma pequena aula para vocês. Respondi algumas das questões daquela primeira lista de exercício. Aí eu fiz uma pequena parte teórica, fiz alguns slides para a gente tentar entender de fato o que a gente está fazendo. Então, assim, eu vou apresentar esses slides para vocês para a gente poder começar a falar um pouquinho a respeito, certo? Então, vamos lá. Vocês estão estudando, pelo que eu entendi da primeira lista que vocês me mandaram, a questão de termologia. Mas o que é termologia? Termologia é a área da física que estuda o calor e as temperaturas. Então, eu vou ter uma área específica da física que vai estudar temperatura e vai estudar calor. Do mesmo jeito que, por exemplo, mecânica e cinemática estudam velocidade, estudam movimento, a termologia vai ser a área responsável da física que vai estudar o calor e as temperaturas, ok? A ideia é essa. Aí o que a gente precisa saber? No caso da termologia, ela é relacionada a algumas coisas. Ela é relacionada à transferência de calor, a equilíbrio térmico, a transformação gasosa e a mudança de estados físicos. Quando a gente fala, por exemplo, de transferência de calor, o que é isso? A ideia de transferência de calor. Deixa eu começar a riscar aqui algumas coisas. O que é essa ideia de transferência de calor? Vejam aqui comigo. Por exemplo, quando eu falo disso aqui, desse negócio de transferência de calor, eu estou dizendo assim, eu estou dizendo que, por exemplo, alguém está lá com a mão que está muito fria, tem alguém que tem a mão muito fria e tem outra pessoa que tem a mão bem quente. Aí o que acontece? Essa pessoa aqui dá as mãos a essa pessoa aqui. A pessoa que está com maior temperatura vai transferir calor para quem está com menor temperatura. Aí, a partir desse momento, vai acontecer essa segunda coisa aqui, ó, que é o tal do equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando eu tenho dois ou mais elementos. Tem o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4. Quantos elementos eu tiver? E esses elementos, eles vão ter a mesma temperatura. A mesma temperatura. Isso a gente chama de equilíbrio térmico. Por exemplo, eu tenho lá um guarda-roupa. Aí dentro desse meu guarda-roupa tem várias peças de roupa lá. A peça 1 eu desenho muito bem, eu sei. A peça 2, a peça 3, a peça 4, a peça 5, a peça 6. Eles estão no mesmo ambiente sob a mesma temperatura. Esse primeiro elemento pode ser, por exemplo, um casaco de lã. Um casaco de lã. Que se você vestir esse casaco de lã, automaticamente o seu corpo vai ficar mais quente. Por quê? Porque ele vai fazer com que você libere menos calor. E eu posso ter também aqui, nesse mesmo guarda-roupa, eu posso ter uma camiseta regata. Uma camiseta regata. Isso é regata, viu, minha gente? Isso é um R, isso é um E. Meu Deus do céu, que letra feia. Regata. Então, assim, eu posso ter nesse mesmo guarda-roupa também uma camiseta regata, uma camiseta sem manga. Aí o que acontece? Esse casaco de lã e essa camiseta regata, ambos estão em equilíbrio térmico, porque eles têm a mesma temperatura. O casaco de lã ele não é mais quente e a camiseta regata ela não é mais fria. O que acontece? A lã, o casaco de lã, um tecido grosso, vai impedir que o calor saia com maior intensidade do corpo da gente. O que acontece exatamente ao contrário com a regata. Com a regata, o calor sai com mais intensidade e o seu corpo esfria mais. Então, automaticamente, você sente, a partir daí, mais frio. Mas ambos estariam na ideia de equilíbrio térmico. Também é relacionada a essa questão a transformação gasosa e a mudança do estado físico, que são dois assuntos que eu acredito que vocês... Eu não vi as outras listas, eu não sei se vocês já estão estudando isso, mas aí a gente pode se aprofundar a respeito em outro momento, ok? Aí, dentro da termologia, a gente tem essa área específica de conhecimento aqui, ó, a termologia. Dentro dela, a gente tem a termometria, certo? A termometria é uma das partes da termologia,
ok? Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem também a calorimetria, tem várias outras áreas dentro da termologia, a termometria vai fazer parte. Ela tá dentro da outra, ok? Então, a termometria vai ser a parte da termologia que vai fazer com que a gente estude temperatura. E para a gente estudar temperatura, a gente vai ver aquela ideia lá dos termômetros e das escalas, certo? Então, a termometria, ela faz parte da termologia e fazendo parte da termologia, a termometria vai ser onde a gente estuda a temperatura, os termômetros e as escalas termométricas, ok? Uma coisa está ligada diretamente à outra. A gente tem um conjunto maior, que é a termologia, tem um conjunto menor dentro dela, que é a termometria. Como é que eu entendo isso, por exemplo? Vamos imaginar a seguinte coisa. Eu tenho um conjunto maior que eu vou dizer que é a disciplina de matemática. É a disciplina de matemática. Dentro da disciplina de matemática, eu vou ter um outro conjunto que vai ser a álgebra. E posso ter um outro conjunto que pode ser a geometria, por exemplo. Ok? Então, assim, o meu conjunto maior, a disciplina geral é matemática, mas dentro da matemática tem áreas de conhecimento específicas que eu estudo subdivididas. É um conjunto e o subconjunto desse conjunto. Termologia é o meu conjunto maior. Dentro da termologia, eu tenho como subconjunto a termometria, que seria justamente a ideia do estudo de temperatura de escala termométrica por meio de termômetros, ok? Escala termométrica nada mais é do que a gente ter uma ideia lógica de como a gente mede uma temperatura, ou de um objeto ou de um ambiente. Então, assim, eu quero medir a temperatura de determinada coisa. Como é que eu faço isso? De que maneira eu faço isso? A escala termométrica é só a maneira que vai me dizer como é que eu vou fazer esse negócio. Como é que eu vou utilizar, por meio de aparelhos ou de situações específicas, como é que eu vou ter meios para determinar que temperatura tem naquele objeto ou naquele ambiente. Certo? Aí a gente tem as três principais escalas de medição de temperatura, que é Celsius, Kelvin, Fahrenheit, que vocês já estudaram. A ideia do ponto de fusão é quando a gente tem a menor temperatura que é pré-estabelecida, e o ponto de ebulição é a nossa base de maior temperatura. Nos Celsius, que é normalmente a escala mais utilizada, a gente tem aí como ponto de fusão 0 graus, que é quando a ideia da água congela, e 100 graus, que é o ponto de ebulição, que é quando a água ferve. Então, seria mais ou menos esse contexto. Também para Kelvin e para Fahrenheit, a gente tem outras medidas específicas para ponto de fusão e ponto de ebulição. A escala Celsius, com certeza, é a mais usada. Com certeza é a mais usada. E a gente tem uma coisa bem interessante na questão da escala Kelvin, porque ela é chamada também de absoluta. A escala Kelvin ela é chamada de absoluta porque ela só admite valores positivos. Na escala Kelvin não vai haver em nenhuma hipótese valores negativos. Então, qual é a ideia? No Celsius a gente tem valores negativos, com certeza, tem temperaturas negativas, tem locais do país e fora do país principalmente que a gente observa temperaturas negativas, quando neva, quando tem geada, quando tem coisas desse tipo. A escala Fahrenheit também absorve temperaturas negativas, mas a escala Kelvin ela é chamada de absoluta porque ela só vai ter aí valores positivos pré-determinados na escala dela, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu coloquei aqui. As fórmulas, que vocês têm que lembrar dessas fórmulas. Então, eu vou ter, no caso, a temperatura em Celsius, a temperatura em Fahrenheit e a temperatura em Kelvin. Todas essas fórmulas, especificamente, todas elas são uma igualdade. Então, eu estou dizendo que isso em Celsius é a mesma coisa que isso em Fahrenheit, que vai ser a mesma coisa que isso em Kelvins. Ok? Então, assim, é importante que a gente lembre dessas fórmulas porque a gente vai ter, no caso, associações específicas direcionadas a ela. Normalmente, quando eu vou fazer os cálculos, eu coloco só as letras, o C,
o F e o K, porque eu acho que facilita, no caso, a compreensão. É mais fácil para mim compreender desse jeito, mas isso vai da ideia de vocês, tá bom? Não é uma regra, isso cada um faz da maneira que acha melhor, certo? Aí eu vou pausar aqui o vídeo para não ficar muito longo e eu vou começar com as questões, ok? As questões que eu vi naquela lista. Vou pausar por aqui e daqui a pouco a gente se vê.